As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte hoje no mundo, correspondendo por cerca de 28 a 30% das mortes no Brasil. O grupo de doenças cardiovasculares é dividido em 4 tipos principais. As doenças coronarianas, que são as obstruções das artérias do coração, as doenças da aorta, que é a principal artéria do organismo, as doenças vasculares periféricas, são as obstruções de artérias dos membros, principalmente, e as doenças cerebrovasculares, que são os derrames, de maneira geral. Cerca de 17 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por doença cardiovascular. Os fatores de risco para a doença vascular podem ser divididos de maneira didática em fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são a história familiar, a carga genética da pessoa, a idade, ela não consegue mudar a idade que ela tem, e o sexo, sendo mais frequente, maior incidência de doença cardiovascular em homens do que em mulheres. Os fatores de risco modificáveis são pressão alta, o paciente consegue controlar a pressão alta e reduzir o risco. Diabetes, a mesma coisa, ele é capaz de controlar com dieta, com medicação e diminuir a força desse risco na causa de doença cardiovascular. Fumo, o paciente pode parar de fumar. Hábitos de vida, alimentação, qualidade do alimento que o indivíduo come, atividade física. A gente sabe que o indivíduo sedentário tem um risco aumentado de ter doença cardiovascular. Atividade física rotineira, diária, é um importante fator de prevenção de doença cardiovascular. Controlar as gorduras do sangue, o colesterol principalmente, ajuda a reduzir o risco cardiovascular. Então, esses são os principais fatores de risco modificáveis. Um outro fator de risco modificável importante é a obesidade, o sobrepeso. Então, é importante não só para a questão estética, mas para a saúde, para uma qualidade de vida, longevidade, que a pessoa controle o peso. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e controlar o peso são atitudes fundamentais para se minimizar os riscos cardiovasculares. 90% dos eventos de doença cardiovascular, como evento a gente fala infarto, angina, derrame, aneurisma de aorta, eles acontecem 90% das vezes em pessoas que têm pelo menos um fator de risco modificável. Então, veja que o indivíduo ele pode contribuir para minimizar o risco. Então, o que se pode fazer? Frequentar o médico, fazer prevenção, identificar essas doenças e esses fatores de risco. O problema, por exemplo, da hipertensão arterial é que, na grande maioria das vezes, ela é assintomática, o paciente não sente nada. Então, se ele não tiver uma atitude ativa no sentido de prevenção, de procurar o médico, de identificar se ele tem pressão alta, ele não vai conseguir controlar esse fator de risco. Seguir as orientações do médico, procurar se alimentar bem, se alimentar de maneira saudável, evitar consumo excessivo de álcool, evitar consumo excessivo de gordura, deixar de fumar, praticar atividade física, controlar o estresse, um outro fator modificável importante. Isso é mais difícil. Quem que não tem estresse hoje na vida moderna? Todo mundo é estressado. O mundo hoje exige muito da gente, as coisas são muito rápidas. Mas controlar isso, ter uma convivência saudável com a família, dividir o tempo entre trabalho e família, vida pessoal e vida profissional, tudo isso contribui para que se reduza o risco cardiovascular.